O Neil disse que, já que vocês se esqueceram dele, não precisam saber para onde ele foi, nem como está agora. Naquela hora, senti um vazio enorme. O Neil não só foi embora, ele cortou todos os laços com a gente. Pela primeira vez, percebi que talvez nunca mais fosse ver meu filho de novo. E agora? Não sabemos o que fazer. Tentamos de tudo. Ligamos, mandamos mensagens, e-mails, procuramos nas redes sociais. Nada. Neil sumiu e não quer ser encontrado. Não sei se um dia ele vai nos perdoar. Não sei se vamos ter a chance de consertar as coisas. Só sei que quebramos o coração do nosso filho e talvez nunca consigamos reparar esse erro. Já se passaram alguns anos e Neil segue sem querer contato. Desde que ele foi embora, nossa família nunca mais foi a mesma. Minha esposa e eu quase nos separamos por causa de tudo isso. Sofremos demais com a culpa, o luto e a certeza de que falhamos com o Neil. Por anos acreditamos que éramos bons pais, que fazíamos o nosso melhor, mas olhando pra trás, ficou claro que sempre priorizamos os caçulas e esquecemos do mais velho. Não tem desculpa. No começo, tentamos justificar dizendo pra nós mesmos que nunca quisemos machucar, que demos tudo o que ele precisava, mas a realidade é que negligenciamos o emocional dele. Ele era o filho fácil, o que não exigia atenção, e a gente caiu nessa, achando que ele não precisava da gente como Jake e Lily precisavam. Estávamos errados, e agora estamos pagando o preço. Jake e Lily mudaram muito também. Não fazem mais birra, não acham que vão conseguir tudo o que querem. Eles sabem que o comportamento deles contribuiu para o afastamento do Neil, mas nunca culpamos eles. Nós éramos os adultos, a responsabilidade era nossa. Mesmo assim, eles carregam esse peso. Fazemos terapia familiar há 1 ano. Tem ajudado, mas não apaga a dor. Jake principalmente sofre bastante. Agora que entende tudo, já desabou na terapia dizendo: queria nunca ter feito aquela birra. Estraguei tudo. Foi de cortar o coração ouvir isso. Repetimos várias vezes que a culpa não era dele, mas sim nossa. Mas o peso do que aconteceu ainda está ali. Lily quase não fala sobre o Neil, mas vejo nos olhos dela, quando olha fotos antigas, o arrependimento. Os dois sentem falta do irmão, mas sabem que ele não vai voltar. Continuamos tentando contato com o Neil, de todas as formas possíveis, mas está claro que ele não quer saber da gente. Alguns parentes que ele não bloqueou, às vezes contam alguma coisa. Neil está bem, está se saindo muito bem. Gostaríamos de saber onde ele estuda, mas ele toma todo o cuidado do mundo com o que posta. Nada de localização, nenhum detalhe que possa identificar onde está. Só algumas menções vagas de provas, conquistas e viagens com amigos. Ele fez questão de não deixar nenhuma pista. E a namorada dele deixou o perfil privado logo depois da nossa última tentativa. Antes disso, mandamos uma mensagem enorme, cheia de pedidos de desculpa, admitindo nossos erros e praticamente suplicando para que ela dissesse a ele que queríamos consertar as coisas. Não sabemos se o Neil chegou a ver, porque ela nos bloqueou logo depois. Falar é fácil, né? Uns meses atrás, meus pais, que são os avós do Neil, entraram em contato com a gente. Tinham conversado com ele, e mesmo com aquela pontinha de esperança quase inexistente, achamos que talvez, só talvez, o Neil aceitasse conversar com a gente. Mas, no fim das contas, eles acabaram com qualquer ilusão. O Neil não quer falar com vocês. Ele não quer se reconciliar. A gente ainda insistiu, pedindo pelo menos para mandar uma carta. Algo para mostrar que entendíamos o quanto erramos com ele. Mas minha mãe demorou um pouco para contar a resposta dele. Falar é fácil. Eles já mostraram quem são durante anos. E foi isso. Era tudo. Ficamos destruídos. O Neil não acredita mais na gente. E sendo bem sincero, não dá nem pra culpar. Assistimos nosso filho crescer de longe. Desde então, tivemos que encarar a realidade. As únicas notícias que chegam do Neil vêm pelas redes sociais de outros parentes que de vez em quando postam alguma coisa sobre ele. Conquistas, viagens, a vida seguindo. E toda vez que vejo uma foto dele, é uma facada no peito. Porque ele parece feliz. Mais feliz do que jamais vi quando morava com a gente. E aí, pra piorar, ficamos sabendo de mais uma coisa. O Neil ficou noivo da namorada de longa data, aquela que nunca abandonou ele, mesmo quando a gente errou tanto. Não fomos convidados pra festa de noivado. Claro que não. Mas ao ver as fotos dele com a família dela, sorrindo, rindo, rodeado de pessoas que realmente o amam e valorizam, caiu a ficha. O Neil arrumou uma nova família, e nós ficamos de fora. E agora? Não faço ideia se um dia o Neil vai nos perdoar. Talvez não perdoe nunca. Vamos continuar tentando, mas hoje entendemos que ele não tem obrigação nenhuma com a gente. Cada um fez suas escolhas. Só nos resta torcer para, quem sabe, um dia ele nos dar uma nova chance. Mas se não der, pelo menos sabemos que ele está feliz. Mesmo que não seja com a gente. Atualização 3. A intervenção que acabou com qualquer esperança. Eu nunca imaginei que as coisas ainda podiam piorar. Achava de verdade que um dia, talvez, o Neil topasse conversar conosco de novo. Mas depois do que aconteceu, não acredito mais nisso. Porque meu irmão, o tio do Neil, resolveu agir por conta própria. E estragou tudo. O jantar de família era, na verdade, uma armadilha. Algumas noites atrás, minha esposa e eu fomos convidados para jantar na casa do meu irmão. Nem pensamos muito. Afinal, ele era um dos poucos que ainda conversavam com a gente. Acreditamos que era só pra pôr o papo em dia, mas quando chegamos lá, demos de cara com ele. O Neil sentado à mesa, tenso, maxilar travado, punhos cerrados. A noiva estava do lado dele, olhando direto pra porta.
Eles pareciam encurralados. E estavam mesmo. Assim que entramos, o Neil se levantou para sair, mas outros parentes já estavam de prontidão, bloqueando a porta. E para piorar, ainda pegaram os celulares dele e da noiva. Naquele momento, entendi que era uma cilada, e que aquilo ia acabar muito mal. Você deve um pedido de desculpas para sua família. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, meu irmão começou o sermão. Neil, todo mundo já cansou disso. Passou da hora de crescer e parar de agir feito criança. O Neil olhou para ele, incrédulo. Você tem que pedir desculpas pros seus pais, pros seus irmãos, para todo mundo aqui pelo sofrimento que causou. Meu irmão insistiu. A gente não vai deixar você sair até assumir a responsabilidade. O Neil riu, mas não era um riso de verdade. Era frio, amargo, puro ódio. Você só pode estar de brincadeira, ele falou balançando a cabeça. Olhou para mim e para minha esposa, e por um segundo, vi algo no olhar dele. Talvez decepção, talvez se sentisse traído. Minha esposa me olhou apavorada. Eu já sabia que aquilo só ia piorar. E piorou. Foram 30 minutos de silêncio, com o Neil e a noiva sentados, enquanto parentes se revezavam em lições de moral, chamando o Neil de ingrato, dizendo que ele estava exagerando, que estava magoando a família, insistindo que ele estava errado. E o Neil ficou ali, fervendo por dentro. Eu queria fazer algo. Queria impedir aquela cena, mas fiquei paralisado, vendo a raiva crescer no meu filho. O momento que tudo desabou. Um dos meus primos, que deveria saber melhor, passou dos limites. Colocou a mão no ombro do Neil, e ele revidou com um soco no rosto do primo. Aí, foi o caos. Meu irmão saiu pra cima do Neil, outros parentes tentaram segurá-lo, o Neil empurrou um deles, enquanto a noiva gritava pra todo mundo sair de perto. E então a polícia apareceu de repente. As consequências. Sem ninguém perceber, a noiva do Neil tinha conseguido ligar pros pais dela antes de tudo piorar ainda mais. E eles gravaram tudo. Assim que os policiais entraram, viram a situação na hora. Prenderam vários parentes, inclusive meu irmão, primos, todo mundo que bloqueou a porta. Eu e minha esposa estávamos em choque, tentando explicar desesperados que não tínhamos nada a ver com aquilo.